O terceiro molar, conhecido popularmente como dente do siso ou dente do juízo, ainda tira o sono de muitas pessoas e gera dúvidas sobre sua importância e tratamentos. Por isso, a gente convidou o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para tirar nossas dúvidas. Olá, doutor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Esse dente aí tira o sono de muita gente. Tem que extrair o dente siso, doutor? Pois é. O dente do siso realmente ainda é uma coisa que... Tu vê, ó, por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma consulta na clínica e uma das consultas foi referente ao dente do siso. E realmente o paciente vem sempre com muito medo. Por quê? Porque, na verdade, o dente do siso, muitas vezes o paciente conhece alguém ou tem algum parente próximo que acabou sofrendo por causa da remoção do dente do siso ou que sofreu por conta do siso. E realmente, cada vez mais, isso já fazem alguns anos, algumas décadas até, a pessoa mantém os seus dentes naturais por muito mais tempo do que se mantinha 50 anos atrás. Então, os dentes do siso acabam não tendo espaço para erupcionar, ou seja, para nascer de uma forma correta. E muitas vezes eles nascem parcialmente ou até às vezes nem nascem e inflamam, às vezes até mesmo embaixo da gengiva. Então, cada vez mais, a indicação já há muitos anos de remoção dos sisos e muitas vezes a indicação até de remoção dos sisos precocemente, ou seja, pacientes com 14, 15 anos já estando removendo os sisos, muitas vezes, quando indicado, numa oportunidade cirúrgica até melhor do que numa época mais à frente, porque as raízes estão ainda menos formadas. Ou seja, então, doutor, o dente siso, ele já foi, em algum tempo da nossa história, útil, né? Ele era usado, talvez porque a alimentação era mais dura, por um motivo assim. Eram maiores. Era diferente, mas diferentes, né? Mas eles hoje não são mais úteis. Então, muitas vezes a gente indica a remoção. Por exemplo, se a gente pegar nesse caso específico, por exemplo, o paciente tem 2 sisos superiores que erupcionaram, nasceram de uma forma correta e um inferior que não vai nascer, tá dando problema no dente da frente e a gente indica a remoção daquele siso. No caso, o paciente tem receio e vai fazer um siso só. Os outros 2 vai fazer no segundo momento. Mas, na maioria dos casos, a gente faz os 3 ou 4 sisos, no caso, quando tem indicação para os 4, no mesmo ato cirúrgico. É um procedimento... dá para tirar os 4 numa pancada? Na verdade, a maioria dos casos, a gente faz os 4 sisos de uma vez. Onde a gente faz a anestesia, muitas vezes a gente usa alguma medicação para ajudar o paciente a ficar mais tranquilo. A gente faz uma analgesia inalatória, que é uma máscarazinha de inalação de óxido nitroso, onde o paciente vai... Até ali naquela imagem interessante, para a gente ver aonde nasce o siso. Geralmente é bem lá atrás, é onde a mucosa, onde a gengiva, aquela parte da bochecha acaba pegando e o paciente acaba inflamando, infeccionando, reclamando de dor. Às vezes até incha por fora do rosto aquela região do siso, porque é uma região aqui, ó, onde ela acaba tendo maior acúmulo de resíduo e contaminação e infecção. E no caso, quando acabou inflamando ali dentro da gengiva, porque o dente está ali, né? Está dentro da gengiva, né? Sim. Aí você tem que cortar a gengiva para extrair o dente? Sim. Deve ser mais complicado o processo, né? Muitas vezes a gente tem que afastar esse tecido. Assim, ó, pelo incrível que pareça, quando não tem o processo inflamatório infeccioso instalado, mesmo o dente não estando aparecendo, ou seja, totalmente coberto por gengiva e às vezes até uma parte por osso, o pós-operatório é mais tranquilo do que quando ele está parcialmente apontado na boca, já com infecção e inflamação. Existem casos onde o siso, estando naquela região, o paciente nem consegue abrir a boca. Há umas 4 semanas atrás, um paciente nos procurou, por indicação de outro colega, onde estava com o rosto muito demasiado, com uma infecção severa nessa região, indo até para a região do pescoço, onde a gente teve... Isso se faz até em consultório, mas são casos mais avançados de infecção e problemas relacionados ao siso, onde tivemos que drenar esse abscesso por fora do rosto. O paciente não abria meio dedo a boca, então não tinha condições de remover o siso naquele momento. Tivemos que fazer essa drenagem, esperar o antibiótico agir, o paciente ter uma condição de abrir a boca para a gente remover depois de 4 a 7 dias esse siso. Então, esses são casos onde o paciente vai, eu estou com uma dorzinha no siso, tomei um remedinho, passou. Passa 2, 3 meses, uma dorzinha, toma um remedinho, passa. E assim vai indo. Essas infecções acabam ficando crônicas, as bactérias acabam ficando cada vez mais fortes e é onde muitas vezes causa problemas mais sérios no pós-operatório.
Por quê? Porque daí aquelas bactérias que estão aí já estão muito mais resistentes com aquelas medicações que foram tomadas do que um tratamento onde a gente usa a medicação sim, onde a gente faz a remoção do siso, mas depois para e resolve o problema. Doutor, verdade ou mito? Dente do siso pode nascer com cárie? Na verdade, assim, todos os dentes podem ter problemas de formação. Ou seja, pacientes às vezes têm os incisivos centrais, onde eles têm uma má formação no esmalte ou uma má formação na dentina ou algum tipo de má formação radicular. A cárie, ela é um processo degenerativo do esmalte ou da outra parte do dente, que é a dentina, quando a bactéria está em contato naquela região. Às vezes, o que acontece? O siso está impactado, ou seja, ele está coberto por gengiva, mas tem uma margenzinha que às vezes ela é imperceptível para o paciente, só que fica acumulando resíduo. Então, naquela região, acaba dando a cárie, como se fosse num outro dente que está em boca. E aquela cárie foi se desenvolvendo durante meses. E daí, muitas vezes, o paciente tem o siso que não apareceu, mas que tem cárie. Então, a resposta para a sua pergunta é: o siso ter cárie na formação, não, isso não tem. Ele vai ter contato com o meio bucal ou ele teve algum tipo de má formação. Mas a doença cárie é a partir da hora que ele teve exposição, pode ser mínima, mas ele teve alguma exposição ao meio bucal. Doutor, o siso pode atrapalhar a movimentação da boca, da fala, da respiração? Assim, a posição dos dentes, ele vai criar talvez um pouquinho de espaço, mas ele não chega a mexer com os dentes da frente, isso não. É os dentes mais próximos a ele, geralmente os que estão imediatamente na frente deles. Em relação à parte respiratória, a evolução normal, não. Por quê? Por causa que ele, a menos, claro, ele causou um processo inflamatório, infeccioso, mas, via de regra, esse tipo de coisa, sem ter problemas, não. Outra pergunta que eu acho que é bem comum, né, doutor? Tem idade para tirar o siso? Eu sempre digo que a avaliação a partir dos 13 a 14 anos é o ideal. Porque tem pacientes, por exemplo, que chegam lá com raio-x aos 13, 14 anos, que a gente diz, volta daqui um ano, faz um raio-x atual, daqui 12 meses a gente reavalia. E a gente vai assim até chegar aos 16, 17 anos. Entendeu? Então, quanto antes puder avaliar, melhor. Mas, geralmente, o ideal é entre 15 e 17 anos a indicação da remoção do siso. Quem não removeu, tem uma vida normal? Eu sempre digo assim, se passou o período crítico, ou seja, se o dente está a metade aparente, metade não, todo paciente acaba tendo indicação para remover. Mas se ele está totalmente incluso, totalmente, dentro da gengiva, embaixo da mucosa e dentro do osso, o paciente já está com 30, 35 anos, não teve nenhum tipo de lesão naquilo ali, a gente às vezes opta por quê? Por acompanhar, mas tudo depende da radiografia. Então, assim, o período, eu sempre digo que não vale a pena deixar a janela de oportunidade de remoção passar. Porque é um dente que ainda não tem tanta raiz, é um dente que é mais tranquilo, por mais que ele esteja totalmente... Depois fica mais complicado, né? Então, assim, não vale a pena dizer assim, vamos esperar para ver se vai incomodar. Porque quando for incomodar, lá com 20 e poucos anos, 30 anos, a raiz já vai estar totalmente formada, onde você para... E a gente não consegue voltar atrás na formação da raiz, ela já se formou. Então, assim, se a gente perde aquela janela de tirar ele no momento ideal, é onde a gente mais acerta. Hoje a gente estava até comentando com um colega que trabalha ali na clínica, que que, por exemplo, essas janelas de oportunidade onde o paciente tem, a gente até comentou do Gabriel, que teve que usar um aparelhinho para fazer uma disjunçãozinha na boca com 5 anos. E tirar um dentinho supranumerário, que ele tinha um dente a mais. São janelas que, se a gente não faz naquele momento, depois a gente acaba tendo outros problemas ocasionados por aquele. Então, são janelas de oportunidade que se abrem e que se fecham. Por quê? Porque já vão estar em outra fase da evolução. Por isso é importante, né, doutor, procurar o seu dentista e fazer a sua avaliação. Com certeza. Hoje eu digo assim, a gente indica a remoção do siso para a grande maioria dos pacientes, mas com cautela. Ou seja, não necessariamente, chegou lá com 13 anos, a gente vai tirar os sisos com 14 anos. Não existe uma idade precisa para tirar, mas existem sim uma questão ortodôntica, que é a questão do aparelho, se o paciente for usar, junto com a idade radiográfica, porque às vezes o paciente tem 16 anos, mas a evolução e a erupção dos dentes está proporcional a um de 13. E às vezes tem um de 14 que parece que está com uma idade de 17. Então a gente sempre tem que juntar a idade
com a questão do exame que o paciente tem. Porque um paciente varia em relação ao outro. Volto a dizer do meu pequeno, por exemplo, o meu pequeno tinha 1 ano e 2 meses quando começou a erupcionar o primeiro dentinho. Tem crianças que estão com 1 mês já estão apontando o dentinho na boca. Pois é. Então, cada criança, cada adolescente, cada adulto e cada jovem evolui com um tipo de dentição. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas suas explicações. Eu tenho certeza absoluta que muita gente tem essas dúvidas, né? Não, e essa dúvida, principalmente porque teve uma intercorrência em nível nacional aí em relação à questão de siso, e a gente nota assim que os pacientes, eles estão se já tinha medo, ficou com mais medo ainda, mas o que eu digo é, se tem indicação para remover, um profissional que tenha capacitação para fazer, a gente está aí, sei lá, 20 e poucos anos fazendo. Hoje tem paciente que eu atendo que não tinha nascido quando a gente já estava fazendo siso. Então, assim, se tem indicação para remover, se tem condições físicas de estar removendo, a idade está correta, tira porque faz o procedimento de exodontia, que evita uma série de problemas ali na frente e facilita muito a remoção, enquanto ainda não tem essa raiz formada. É um procedimento tranquilo, é um procedimento que é feito com uma analgesia inalatória, que é o gásinho, um comprimido para deixar mais tranquilo, é feito com toda a segurança. O processo em si vale muito mais a pena do que ficar sempre naquela dúvida se vai incomodar ou não. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço.